Fala pessoal, aqui é o professor Kennedy. A gente está iniciando agora um novo curso, que é o curso de computação gráfica. E nesse primeiro encontro, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre conceitos históricos e aplicações. A computação gráfica é uma área de conhecimento que ela abrange várias outras áreas, né? Ela faz a interseção de várias outras áreas de conhecimento, como a matemática, a física e a computação. A computação gráfica, ela é uma área da computação gráfica que se destina a fazer estudos sobre o controle, a criação e a melhoria na qualidade das imagens. Então, tudo começou no início, quando os computadores ainda faziam processamento, mas eles ainda não tinham interface gráfica. As interfaces delas eram manuais, né? Então a entrada de dados às vezes era feita por cartão ou por fita, e a saída dos dados também por cartão. E a gente não tinha a interface gráfica, que é o monitor que a gente tem hoje. Então esses estudos começaram primeiramente com acender um ponto de luz, que a gente chama de pixel, né, que é a menor unidade de luz, que pode ser de um monitor, por exemplo, ou de um projetor, e posteriormente o controle desse pixel na tela, né, para fazer a movimentação dele. E com isso, né, a computação gráfica ela utiliza vários algoritmos, né, técnicas de matemática para gerar essas imagens digitais. Eu cheguei a programar, bem no princípio, em C, né, jogos com manipulação direta de bloquinhos de imagem. Então, toda a translação do bloquinho na cena era feita pixel a pixel, fazendo uma translação, né, um deslocamento. Colocava um delta, que é uma variação, né? Por exemplo, um delta x, uma variação no eixo x, onde que ia se somando alguns valores e aquele objeto ele andava na cena. O primeiro jogo que eu fiz foi o da galinha que atravessa a rua, né? É um joguinho clássico, né? Que tem um monte de carros e caminhões e você é a galinha, você tem que atravessar a pista sem ser atropelado. Então é um jogo muito bacana e era computação gráfica bem do início mesmo, uma coisa assim bem arcaica de manipular pixels na tela. E hoje a computação gráfica pode ser dividida em vários segmentos, vários segmentos, mas a gente pode se dizer que a computação gráfica ela pode ser trabalhada em dois núcleos um pouco maiores, seria a computação gráfica 2D e a computação gráfica 3D. Vamos tentar explorar ao máximo, né, o, o abrangimento da computação gráfica. É uma área de conhecimento muito grande, né? Existem até cursos especializados de cursos técnicos em computação gráfica. Então, assim, é uma coisa bem grande, assim, é muito conteúdo. Eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder, de uma forma que seja bem útil para vocês. E ela fundamenta, assim, né? Fundamentar é ter uma base, né? Na geometria, na álgebra linear e na física. Então, por quê? Porque eu preciso ter uma base para construir tudo aquilo que a gente está vendo ali, né? Então, ela faz como pilar a geometria, a álgebra linear e a física. Um pouquinho do histórico da computação gráfica, né? Só para vocês terem uma noção, os primeiros pesquisas começaram em 1950 com os primeiros experimentos gráficos em computadores. Os computadores já existiam, contudo, como eu comentei antes, eles não tinham essa interface gráfica. E aí, uma tela ligada ao computador acendia um ponto de luz nessa tela e alguma coisa acontecia com esse ponto, né? Ele era manipulado e nessa tela a partir do computador. Com o tempo, eles passaram a... Deixa eu voltar um slide aqui. Eles passaram a manipular melhor esse pixel, esse ponto na tela. E criaram os primeiros jogos digitais. Um dos primeiros jogos digitais bem arcaico era o Pong, né? Onde a gente tinha uma bolinha, que na verdade era como se fosse um quadradinho de pixels,
que era jogado do lado para o outro da tela, e você controlava o player, né, que era também um quadrado. Então tudo era quadrado no joguinho, bem interessante. Eu pessoalmente já vi ele, achei bem interessante. Em 1963, Ivan Sunderland cria o Sketchpad, o primeiro software de modelagem gráfica. E quando a gente começou a trabalhar com esse desenvolvimento dessa tecnologia, ela tinha que ter uma aplicação. E o CAD, né, que é o software destinado a desenho, ele foi uma das primeiras aplicações diretas. E como é que eu entraria com uma imagem no computador? Até então a gente entrava com dados, né? Esses dados no formato de cartão e tal, e a gente pensou em como entrar com imagens. Então, a construção de, por exemplo, uma casa, uma planta de casa, uma planta de prédio, um desenho técnico de uma ferramenta ou de uma peça, e antes tudo era feito à mão, né? Eu como engenheiro eu fiz desenho básico, técnico, e era muito importante isso aí. E aí o CAD começou a se tornar uma área de pesquisa, né, para gerar isso aí. Muito interessante que hoje a gente tem ferramentas muito avançadas na área de CAD, né, para construção 2D e 3D. Isso, ainda no histórico, né, a gente vai ficar um pouquinho aqui. Na década de 1970, a gente teve a expansão da computação gráfica em pesquisas acadêmicas, como, por exemplo, sombreamento, como, por exemplo, a reflexão da luz, né, como, por exemplo, o uso de materiais. Então, não era só desenhar um desenho simples ali no computador, mas ele tinha que ter algumas características do mundo real. Então, isso aí foi uma das primeiras pesquisas que eu também acompanhei. Não, eu sou de 77, né? Eu não peguei essa pesquisa, mas eu cheguei a ver os frutos dessas pesquisas com esses estudos de iluminação, de brilho, de, de alteração de massa, de alteração de material, para ver a diferença de um material no outro na tela. E os jogos, é claro, né? Como eu comentei com vocês lá no Primórdio, eles fizeram um joguinho de Pong bem primitivo, mas a gente pode dizer que na década de 1980 já começou a ter alguns jogos que chamou a atenção da grande massa, né? Eu posso destacar aqui o Donkey Kong, né, que foi um jogo da Nintendo. Tem um documentário fantástico sobre a evolução dos games que eu vou colocar. Ele vai ficar à parte, porque apesar da gente vai trabalhar com game, o nosso foco principal vai trabalhar com as aplicações mais educacionais da computação gráfica, né? Mas eu vou fazer sim um jogo com vocês. E o Donkey Kong ajudou a popularizar e chamar a atenção, né, para a computação gráfica. E aí, já no século XXI a gente teve um grande boom, né, a computação gráfica aplicada à realidade virtual, ao cinema e inteligência artificial. Então o que acontece? Nós temos desde o videogame com um gráfico bem melhor, né? A gente teve a evolução desses games. Eu tive o privilégio de crescer junto com o crescimento da computação gráfica. Olha que coisa profunda, né? Nós crescemos juntos. Então eu peguei, quando era criança, joguinhos bem fracos, os gráficos, e gostava, né? E hoje nós temos jogos maravilhosos, realistas, e também gosto. Então é bem interessante isso aí. E também outras tecnologias como rastreamento de posição, isso aí a gente viu nos videogames, por exemplo, com o uso do Kinect, né? Isso aí saiu do videogame e foi para a vida real, né? Quando a gente faz hoje o cinema, animação de filmes 3D, a gente utiliza esse rastreamento de rosto, de mão, de corpo, para poder capturar movimento, né? Então essa captura de movimento é utilizada e aplicada à computação gráfica. Então hoje os filmes de super-heróis, a gente vê que um super-herói ele é criado, mas digitalmente e totalmente controlado por um ator verdadeiro, um ator real. Então os movimentos daquele herói são feitos por um ator ou por um dublê e capturados. Opa, passei dois. Ainda no cinema e nos jogos aqui a gente tem
a evolução, né, seriam cenas mais modernas, mais atuais, onde a gente já tem a gente saiu daquele pixel verde e hoje a gente tem essa imagem linda, né, realista e futurística ou imaginária, né, que a gente pode dizer que a realidade virtual ela seria a gente criar o que não existe de fato, mas que existe na essência. Então, eu não sei se existe um planeta onde existe o Avatar. Isso é um fato da minha falta de conhecimento. Eu não sei se isso é fato ou se isso não é fato. Mas, na realidade virtual, isso é verdadeiro. Porque essa essência da ideia que eu criei, ela se materializa no filme e a gente consegue ver, sentir, né? E a gente tem até aparatos táteis hoje que a gente poderia sentir realmente de tocar. Tá? Então a tecnologia está evoluindo bastante. Ainda na área de computação gráfica, né, das aplicações, a gente tem o designer, que eu comentei que começou lá com os CADs primitivos. A gente tem hoje CADs muito mais modernos. A gente tem modelagem 3D, que é muito interessante. A gente vai ter um módulo da nossa disciplina de modelagem 3D e um módulo de simulação, né, que é bem interessante. Ou imagina só, você vai testar um carro, se ele é seguro ou não. Antes você teria que pegar esse carro e destruir ele contra uma parede e verificar se ele era seguro ou não, e se por acaso tivesse que fazer algum ajuste, esse ajuste era realizado e poderia ter que, depois do ajuste, destruir outro carro. No ambiente de simulação, eu posso destruir o carro 1000 vezes e ajustar o parâmetro ponto a ponto sem gastar nenhum centavo, porque a simulação basta carregar ela e usar. Então ela pode ser carregada milhares de vezes. Né? É que eu falo muito sobre as aulas virtuais. Se eu estou rouco, né? Quem me conhece sabe que essa não é minha voz. Se eu for dar 1000 aulas, com certeza a minha voz vai acabar de vez. Mas se eu gravar a minha aula, e ela pode ficar eternizada na internet até quando eu morrer, alguém pode assistir ela. Então, é o mesmo conceito, que os objetos que são criados, né, virtualmente, eles têm essa eternidade, né, essa essência de reuso, de aproveitamento. Então, é uma ideia bem interessante. Ainda nas aplicações, educação, recursos visuais interativos. Eu trabalho com educação inclusiva, né? Eu trabalho com reabilitação, eu trabalho com software, criação de softwares para PCDs, criação de jogos educacionais e jogos interativos, eles são uma ferramenta valiosa. Muitas vezes não adianta a gente colocar um computador, um tablet na mão do aluno, se a gente não coloca uma aplicação relevante. Então, o Bill Gates ele foi visionário porque ele sabia que o hardware era importante, mas ele falou assim, ó, eu vou ganhar dinheiro com o software, né? Ele foi para o software. E foi até um fato bem interessante sobre ele buscar essa guinada pela venda do software, né? Então você vê que um exemplo, né, claro, a Microsoft ela roda em N plataformas de hardware diferente aí, que não precisa ser um software proprietário, diferente de outras marcas, né, que o software é casado com o hardware, né? Isso aí tem vantagens e desvantagens, mas uma das principais é a questão do custo-benefício. Então, criar softwares interativos relevantes, né? Não adianta fazer coisas que não são relevantes. É algo bem interessante que a computação gráfica ela nos permite isso, né? Então, criação de jogos para tablet, jogos para computador, jogos para plataformas de web, né? Então, é bem interessante. Aplicações da computação gráfica ainda medicina. E aqui eu faço essa aula, eu dou aula de computação gráfica há mais de 20 anos, né? E eu lembro de falar sobre a expectativa disso virar realidade, né? E hoje eu estou falando da realidade. Então hoje a gente tem
visualização de exames, cirurgias virtuais, tudo verdade. Computação gráfica deixou de ser ficção. E a gente ainda tem alguma parte da computação gráfica que é ficção, que eu vou até comentar daqui a pouco. Mas há 10 anos atrás, 20 anos atrás, muita coisa era ficção e hoje é real. Né? E, por exemplo, o PET scan. Então a gente consegue tirar essas fatias dessas imagens de dentro do nosso corpo e o médico consegue analisar o nosso tecido, se tem alguma lesão, se tem algum tumor, se tem alguma doença, né? Então é bem interessante o funcionamento do nosso cérebro através dos impulsos. A gente toma contraste e aí o cérebro é estimulado e a gente consegue fotografar o funcionamento do cérebro, ou filmar o funcionamento do cérebro. Isso é fantástico. Né? Fora operações que não são, que a gente não precisa abrir o paciente, que ela é feita por uma tipo de endoscopia ou por videolaparoscopia, onde que com pequenas incisões a gente consegue fazer uma cirurgia. Isso é fantástico para a reabilitação. Então, tudo isso graças à computação gráfica, que consegue olhar dentro do ser humano sem ter que cortar ele. Né? Fora que hoje vários centros médicos fazem treinamento dos seus alunos utilizando essas tecnologias. Então, a gente tem uma medicina que está caminhando junto com a tecnologia. Deixa eu voltar de novo. Aqui eu super jovenzinho, já com computação gráfica, 20 anos atrás, né? Já trabalhando com realidade aumentada nessas duas imagens aí. E a gente vai trabalhar com módulo de realidade aumentada e também com módulo de realidade virtual. São ferramentas muito educacionais, muito chamativas, que a gente vai utilizar para criar sistemas ou aplicações educacionais. Tá? Não talvez está um pouco ainda aquém de fazer alguma coisa comercial, tá? E é uma expectativa para o futuro, uma especulação para o futuro. Acredito que aconteça sim, né? Mas agora nesse momento a gente vai estar fazendo uma coisa mais educacional. E por fim, a inteligência artificial, que vem revolucionar, dar mais um passo, né? Nessa escada da evolução da computação gráfica. Aqui tem uma foto minha e da professora Keila, que vocês conhecem, né? E uma foto nossa, onde a inteligência artificial gerou a nossa caricatura, né? Eu vou trabalhar um módulo com vocês sobre a criação de personagens, de imagens, utilizando a inteligência artificial, tá bom? Isso é computação gráfica de alto nível, integrado à inteligência artificial, e eu acho que vai ser muito bacana trabalhar com vocês. Esse é só a apresentação, né, do que a gente vai ver, é uma breve apresentação, isso aí vai se expandir no nosso curso, cada um desses tópicos que a gente falou bem rápido, vai se tornar um encontro inteiro, né, ou vários encontros e trabalhos, e tecnologias que serão apresentadas para vocês. Eu espero que vocês gostem e a gente se encontra no nosso canal, né, que é o canal virtual do Instituto, tá bom? E eu vou gravar várias videoaulas para vocês e na medida do possível a gente vai conversando. Um grande abraço a todos.